33º domingo do tempo comum. Pouco a pouco vamos nos aproximando do final desse ano litúrgico. Logo vamos entrar no período do Advento. Essas últimas semanas do tempo litúrgico, a liturgia vai escolher textos que falam do final dos tempos, que falam de uma linguagem chamada linguagem apocalíptica, cheia de símbolos. E essa linguagem muitas vezes causa estranheza, porque nós não estamos habituados a esse modo de falar. No entanto, era um gênero literário utilizado já no Antigo Testamento, aparece no livro do profeta Daniel, por exemplo, e depois no livro do Apocalipse de São João, para falar exatamente de acontecimentos que são muito decisivos e importantes. E o principal desses acontecimentos decisivos e importantes é a vitória de Cristo sobre todas as coisas que podem nos afastar de Deus. O pecado, a morte, a enfermidade e assim por diante. Nesse evangelho, de modo particular, Lucas 21, de 5 a 19, nós temos um relato que fala a respeito do templo. O templo de Jerusalém era uma instituição sagrada e os judeus acreditavam que realmente Jerusalém jamais poderia ser destruída porque exatamente o templo de Jerusalém estava ali. Mas não foi bem assim a história. Então Jesus, aproveitando-se dessa situação, ele fala sobre onde nós devemos colocar a nossa confiança. Escutemos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras, ofertas. E Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra e tudo será destruído. Mas eles perguntaram, assustados: Mestre, quando acontecerá isso? Qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados. Muitos virão em meu nome, dizendo sou eu, e o tempo está próximo. Não sigais esta gente. Nós percebemos aqui como, já desde aquela época, as pessoas estão muito preocupadas, de saber como que vai ser, como é que esse mundo vai acabar, e Jesus vai vir, e como que será, e causa um terror, uma ansiedade muito grande. Jesus enfrenta essa situação e vai dizer: Quando ouvides falar de guerras, revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, não será logo o fim. Porque era muito comum as pessoas identificarem certos acontecimentos com sinais que anunciam que o mundo está para acabar e Jesus está para vir. Mas Jesus diz: um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas, grandes sinais. Mas não será o fim. Ou seja, não é para a gente ficar buscando sinais que anunciem o fim. Então, como nós devemos nos preparar para essa vinda definitiva do Senhor para o juízo? E vem a segunda parte do Evangelho, preste atenção. Antes, porém, que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, entregues às sinagogas, postos na prisão, levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. E esta será a ocasião em que devereis dar testemunho da vossa fé. E fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Eu vos darei palavras tão acertadas
que nenhum dos vossos inimigos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. E é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Portanto, mais claro que isso, impossível. Jesus diz que não temos que ficar preocupados em identificar sinais catastróficos, mas sim em perseverar na nossa fé e enfrentar perseguições, calúnias, prisões, sofrimentos por causa de Jesus e daqueles que ainda hoje, como Jesus, estão sofrendo. É dessa forma que nós ganharemos a vida, que seremos aprovados diante de Deus. Vamos pedir então ao Senhor que nos dê essa graça de não nos deixarmos levar por tantas pessoas que estão aí falando de um monte de coisas, mas nos centrarmos na mensagem do Evangelho. Sejamos testemunhas do Evangelho, tenhamos uma fé profunda em Jesus e continuemos firmes o nosso caminho. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele nos mostre a sua face e nos alcance a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.